Então, antes da prática, nós vamos sentir como que é ficar de pé, né? Como que nós estamos, como nós chegamos hoje, agora, para a prática, como é a sensação de estar de pé. Então, simplesmente, sem fazer nenhuma correção na sua postura, simplesmente sinta, né, como é assentar os seus pés, como é a distribuição do corpo sobre o apoio dos pés. E o que nós podemos observar é que, mesmo buscando uma estabilidade, nós percebemos que o equilíbrio não é uma coisa estática, o equilíbrio é algo dinâmico. Então, o equilíbrio, aquela idealização de equilíbrio não existe em nenhuma situação, em nenhuma condição, né? Então, sempre agora sentindo o corpo na postura da montanha, que estabiliza os pés numa distância mais ou menos da largura dos quadris, ou menor, conforme o conforto, e sentindo que os ombros descansam, que eles não ficam subindo ou trazendo o peso do corpo para o alto, que eles relaxam, que o corpo aceita a força da gravidade, aceita essa segurança, né, que a gravidade proporciona. Então, nós percebemos que existe um centro nos pés e que o apoio dos quatro cantos, o canto exterior do calcanhar, o canto interior, o dedinho e o dedão, são apoios firmes. Mas mesmo quando nós estabilizamos e estabelecemos essa postura, nós percebemos que existe um constante movimento. Então, os tornozelos, por mínimo que seja, o movimento existe uma acomodação contínua do corpo, de toda a situação, para estar aparentemente parado, estático. Então, esse equilíbrio, sempre lembrar que o equilíbrio não é uma coisa que existe puramente. Equilíbrio é uma coisa que a gente vai em busca constantemente, né? E agora sinta um pouco como está o seu andar, simplesmente, só observando a sensação dos quadris, a sensação da coluna, enfim, o nível de conforto do seu andar, tá? Então, nós vamos voltar a nos sentar. Utilize a sua manta, algo firme para sentar. Se preferir, sente na cadeira e nós vamos simplesmente, durante a observação agora da respiração e o acalmar da respiração, nós vamos praticar o Maha Sacral Mudra, que é o gesto da grande pelve, né? Então, nós vamos deixar as pontas dos anelares unidas, uma na outra, e vamos encostar daí a mão direita e a mão esquerda, dedinho mínimo com a ponta do polegar, né? Então, é esse gesto que nós vamos colocar confortavelmente na frente do abdômen, na altura dos cotovelos. Então os antebraços bem, nós não vamos descer lá, nós vamos deixar um pouquinho longe aqui do chão, segurar mais ou menos na frente do umbigo, um pouquinho para baixo. Então, nesse gesto da grande pelve, nós respiramos calmamente e vamos observando uma sensação de conforto e de espaço
em toda a área pélvica. Esse mudra favorece todas as questões relacionadas ao baixo ventre, né? Então, questões de eliminação, as questões relacionadas à bexiga, intestino, a próstata, enfim, nós vamos percebendo um certo espaço que vai sendo conquistado, trazendo conforto para a sua bacia, trazendo conforto para a região pélvica, não só para os órgãos dessa região, mas para o próprio movimento da respiração nessa região e para as articulações todas, né? Grandes articulações. E agora nós modificamos o gesto, podemos fazer 10 respirações assim, e agora unindo as pontinhas dos dedos mínimos e juntando polegar e anelar na mão direita, polegar e anelar na mão esquerda, e novamente sentindo essa abertura, essa descontração. Então, para desconfortos menstruais, também muito indicado esse mudra, esse gesto. E nós respiramos plenamente, simplesmente deixando que a respiração seja completa, que não seja forçada, sem precisar prolongar nem a inspiração, nem a expiração, sentir naturalmente o tamanho da sua inspiração, sentir a pausa, não acelerar a expiração, deixar que ela venha num impulso natural e completando a expiração, respeitando também a pausa antes da seguinte inspiração. Então, simplesmente apreciando a liberdade na região pélvica, esse conforto, essa soltura da área pélvica. E fechando um pouco os olhos, agora, você pode relaxar as mãos, descansar sobre as coxas, como quiser, simplesmente sentindo a sua coluna longa e sentindo a respiração no seu movimento natural, contínuo, trazendo ritmo para o seu organismo, para todas as funções. O ritmo ideal, perfeito, único, seu. E muitas vezes, quando nós atravessamos situações que não são agradáveis ou não são muito claras, é como se estivéssemos atravessando um túnel. Então, o túnel no nosso caminho é sempre necessário, inevitável, e nós temos uma certeza de luz em algum momento. Então, mesmo que meu caminho esteja escuro, vou em direção à luz.
Mesmo que meu caminho esteja escuro, eu vou em direção à luz. E relaxando, abrindo seus olhos. Nós vamos começar o movimento da cabeça. Então, percebemos que quando desce o queixo, então simplesmente desça o seu queixo, relaxe, e daí lá naquele ponto no alto da cabeça, inspire, voltando com a cabeça na posição natural. Agora, nós vamos observar a sensação dessa descida quando nós apoiamos as mãos sobre a cabeça. Então, nós vamos expirando, solte os ombros longe das orelhas, expirando, ajudando um pouquinho com o peso das mãos, e daí deixe a coluna inteira se movimentar nesse recolhimento. E inspirando, voltando, empurrando as suas mãos, ajudando com as mãos. Expirando, recolhendo, desenhando um C com toda a coluna. E voltando mais uma vez com a inspiração e expirando novamente, voltando. Expirando, recolhendo, voltando no recolhimento e inspirando, voltando no alongamento da coluna, trazendo de volta a cabeça. Então, aqui claramente nós percebemos esse conjunto de movimento, cabeça, pescoço, toda a coluna, pelve. Então, os movimentos são sempre associados. Nós vamos prestar, nessa prática, prestar um pouco mais de atenção nessa integração, né? Às vezes, os músculos posteriores, anteriores, são chamados antagônicos, né? Mas antagônico soa estranho. Então, a gente pode pensar em músculos complementares, em ações complementares, uma ação apoiando a outra, né? E não se contrapondo, mas pelo contrário, se integrando, né? Então, nós percebemos uma integração aqui, né? Cabeça, toda a coluna, pelve e o peito, as costas, então a musculatura do peito e a musculatura das costas, uma integração no movimento. E o que o cérebro entende é movimento. Então, em yoga, existem muitas técnicas, né, que foram sendo desenvolvidas, técnicas muito bonitas, né, de movimento, mas mesmo antes delas, o yoga já vem trabalhando com esse conceito de que o movimento é algo que o cérebro incorpora, absorve, compreende, e ele traz a memória, traz o como fazer, né? Então, o trabalho muscular não é um trabalho muscular, é um trabalho cerebral. Então, ele precisa ser lento, precisa ser novo. Cada vez que nós fazemos, a sensação de ser algo novo, nunca igual ao anterior. E é isso que vai trazer o fortalecimento. Então, é um verdadeiro fortalecimento que vem de dentro para fora, né? Nós vamos sentir, então, agora, deitando devagar lá,
assentando bem, deixe os seus pés apoiados. E nós vamos observar agora o mesmo movimento na cabeça. Então, você eleva, então existe um grande esforço aqui na elevação da cabeça. E agora nós vamos acompanhar esse movimento, ajudando com os braços. Então, trazendo, inspirando para elevar e expirando para relaxar. Não force o quadril, não queira desmanchar a curvinha lombar, simplesmente descanse, deixe os pés apoiados, o suficiente para a coluna se sentir apoiada, não precisa trazer super perto, e de novo sentindo esse movimento do pescoço, da cabeça, que é ajudado pela força dos seus braços e das suas mãos. E relaxe. Aqui, se a sua coluna cervical tem desconforto e começa o queixo a se elevar, lembre-se de colocar uma toalhinha, algo que eleve a cabeça do chão. Nós vamos experimentar agora, então, o movimento da perna. Vem, expirando, solta, inspirando, vem, expirando, solta, inspirando, vem, expirando, e solta. Perna esquerda, expire, trazendo a coxa na direção do abdômen, inspirando, expirando, inspirando, expirando e soltando. Nós vamos alternar esse movimento e vamos utilizar agora as mãos atrás da cabeça e cada vez que a coxa vem, a testa vem na direção do joelho. Então, inspire, expire, inspire e vamos alternar. Expirando, fechando, abrindo na inspiração, fechando na expiração. Abrindo e fechando. Abrindo e fechando. E mais uma vez, completando no lado esquerdo. E voltamos. Nós vamos movimentar agora os braços nas laterais. Inspirando, nós vamos perto do chão, deixar encontrarem as mãos lá atrás e voltando com a expiração. Inspirando, expirando, inspirando, expirando. Então, nesse movimento dos braços, nós percebemos também aqui que ocorre o movimento cervical, né? Então, quando nós inspiramos, levemente, sem fazer força, sem querer elevar o queixo, naturalmente ele se eleva. E quando nós expiramos voltando com os braços, o queixo naturalmente se recolhe. Nós vamos associar agora os movimentos com as pernas e os braços. Então, trazendo aqui o joelho direito, nós vamos inspirar e expirando, pressionando a coxa contra o abdômen. Inspirando, expirando. Outra vez. E descanse.
e trocando a perna. Inspire, empurrando o calcanhar, expire, trazendo a coxa ao peito. Inspire, expire, trazendo a coxa ao peito. Inspire, expire e relaxe. Naturalmente, o movimento dos braços auxilia o movimento das pernas e vice-versa. Nós vamos novamente agora segurar e estender, mas estender com intensidade o calcanhar esquerdo lá no chão. Então, respirando normalmente, ombros distantes das orelhas, já sentindo que soltou um pouco mais o seu pescoço, a nuca e a pelve. E expire, solte o braço, expire. Até completar a expiração, vai lá e volte, inspirando. Relaxando e trocando. Inspire, expire, pressione, empurre o calcanhar direito lá longe, intensidade na sua perna direita também. 3 respirações. E numa torção simples, expire, complete a expiração e retorne devagar, inspirando. Agora, nós vamos trazer as duas coxas próximas do abdômen e simplesmente movimentando aqui, circulando com os pés juntos, os joelhos juntos, a respiração tranquila, círculos pequenininhos, acomodando a área lombar. Do outro sentido, respirando livremente e com o queixo baixo, mais ou menos paralelo à testa. Então, soltamos, descansando aqui. Soltando e nós vamos nos sentar. Voltamos, então, na posição sentada e agora nós vamos ficar de pé. Então, apoie-se e inspirando, subindo, ficando de pé. Nós vamos iniciar de pé, apoiando um pouco aqui, apoiando o bumbum na parede. Então, a maneira que você vai apoiar é, se você tiver com os calcanhares grudados na parede, você não vai conseguir, o corpo não vai conseguir descer. Então, afaste um pouquinho, deixe os seus joelhos semi-flexionados, e daí vai medindo até que os seus calcanhares estejam mais ou menos na linha dos seus joelhos, com os joelhos um pouco flexionados. Então, aqui, pode encostar a sua cabeça para estender, para sentir bem o prolongamento da coluna, e nós vamos descendo devagar, expirando. Então, o bumbum está lá apoiadinho. Vai descendo devagarinho, devagarinho. E agora, faz de conta, né, que eu estou aqui com o bumbum apoiado e
Se você sabe que não encosta as suas mãos no chão, você vai, com o apoio da parede no bumbum, apoiar as mãos numa cadeira, num banco, ou algo um pouco mais baixo, conforme for a sua necessidade. Então, nesse momento que você apoia, né, ainda está com os joelhos flexionados e com a coluna empurrando a coroa da cabeça para frente e o cóccix para trás. Expirando, você vai relaxar a cabeça, vai mantendo os pés paralelos na distância da altura do quadril e relaxe completamente a cabeça, os braços, os ombros e inspirando, você vai estender os braços e expirando, vai flexionar, relaxar. As mãos estão apoiadas em alguma coisa ou no chão. E volta. E agora você vai estender e estender um pouquinho mais os joelhos. Então, estenda um pouco mais. E expirando, relaxa a cabeça, relaxa os cotovelos. Inspirando, estenda a coroa da cabeça para frente, estenda os braços. E expirando devagarinho, relaxe. Agora estenda um pouquinho mais os joelhos, se possível, e a coroa da cabeça lá para frente. E o cóccix longe da cabeça. Expirando, relaxando a cabeça, os cotovelos. E mais uma vez, inspirando, estende. Expirando, relaxa seus braços. Mais uma vez, inspirando, estende. E expirando, relaxa. E agora, onde você estiver, você vai separar. Então, separar os pés um pouco mais. Então, separe um pouco além da largura do seu quadril. Mantenha as mãos apoiadas. Então, você vai ter um banco, uma cadeira, o que você quiser, um livro, algo menor, desde que possa apoiar as mãos sem que o cóccix fique apontando para baixo, você não recolhe a região lombar, você relaxa o cóccix, mantém para longe da coroa da cabeça e aqui nós vamos cuidar para não deixar o quadril passar a linha dos calcanhares e também não ficar na frente da linha dos calcanhares. Então, mantenha lá a cabeça longa, lá para frente. E aqui, da mesma forma que nós fizemos com os pés próximos, nós vamos repetir. Expirando, relaxa o peso da cabeça e relaxe os cotovelos. Muito lentamente, inspirando, estenda os braços, empurre a coroa da cabeça longe do cóccix. Expirando, relaxa o peso da cabeça e relaxa os cotovelos. Mais uma vez, lentamente, inspirando,
Deixe a coroa da cabeça se direcionar para frente, estendendo os braços, expirando devagar, completamente. Deixe flexionar os cotovelos e relaxe o peso da cabeça. Experimente, se é possível, separar um pouco mais um pé do outro, sem chegar no seu limite máximo, antes do seu limite máximo. Novamente, inspirando, estenda lá, expirando, relaxe. Devagarinho, inspirando, estenda, expirando, relaxe. Mantenha o bumbum pendurado no teto. Mais uma vez em câmera lenta. Inspire e expirando devagar. Vai soltando os seus cotovelos, soltando o peso da cabeça. E experimente, se tiver um espacinho a mais, para soltar, afastar um pouco mais os pés. Não chegue aonde machuca, aonde dói, repuxa, nada disso. Simplesmente sentindo que alonga sem machucar, sem nada de machucar. Inspirando, alongando, expirando, descendo. Devagar, inspirando, estendendo, expirando, soltando. E mais uma vez, inspirando, estendendo. Lembre-se que você está lá com o bumbum apoiado na parede, se for preciso, mantenha o apoio da parede. E descanse, se for possível, apoiar na cabeça, descanse, procure manter os ombros se afastando das pontinhas das orelhas. E mantenha o cóccix apontando para o alto. Devagar, nós vamos começar a retornar. Então, ajude com as mãos, empurre o chão para elevar a cabeça, apoie e faça um passinho para dentro e relaxe. Subindo na inspiração, mais um passinho e relaxe. E agora, mantendo a sua cabeça solta, simplesmente apoiando-se com as mãos, lentamente traga um passinho de cada vez, para cada passinho, uma respiração. Quando você estiver com os pés paralelos, flexione os cotovelos e os joelhos. Apoie-se nas coxas, com as mãos nas coxas. Em vez de desenrolar, nós vamos apontar a coroa da cabeça para frente e o cóccix lá para trás, como se as costas
fossem uma mesa paralela ao chão. E bem devagar, inspirando, a coroa da cabeça vem trazendo devagar todo o tronco. Relaxe na expiração e use uma inspiração para a coroa da cabeça levar toda a extensão do corpo para o alto. E agora ainda relaxe, utilizando a parede, nós vamos fazer um alongamento breve, ainda na parte posterior das pernas. Então você vai apoiar as mãos na parede. À medida da distância da parede, você coloca um pé, então o dedão toca na parede, um pé, o dedão toca no calcanhar, e mais uma medida aqui, esse pé toca aqui. Essa perna na direção do quadril, não na frente, um pé na frente do outro, mas na direção do quadril, vai apoiar a ponta do pé na parede. E as mãos vão apoiar contra a parede, recolha o queixo e cuidado para não soltar o quadril. Então, mantém os quadris um paralelo ao outro, os dois joelhos estendidos, mas sem travar, sem fazer força. Naturalmente, eles se estendem sem precisar a intenção de estender. E aqui, cuidado para não levar o cóccix para a parede e também não soltar para o teto. Mantenha a sua lombar o mais neutra possível. E respirando, empurra o peito na direção da parede. E subindo com as mãos, cuidando para não modificar a altura do quadril, mantenha os dois lados na mesma altura e permaneça aí, respirando um pouquinho mais. Cuide para manter o quadril na mesma intensidade que o outro. E para sair dessa posição, você vai flexionar devagarinho os dois joelhos, descendo as mãos e empurrando a parede com as mãos na inspiração, trazendo de volta o pé que estava na parede. Observe a sensação de uma perna mais longa que a outra. E agora nós trocamos. Então, o pé que ficou apoiado na parede agora fica para trás. E você coloca o pé que estava atrás lá na parede. Então, pisando na parede com a ponta do seu pé. A ponta do pé elevada. Às vezes, a perna de trás pode ser que o seu calcanhar esteja elevado. Se ele estiver, não tem problema. Estenda novamente, regule o quadril, um lado e outro, empurre o cóccix para longe da cabeça e expire, levando o peito na direção da parede,
subindo com os seus braços. Se elevar os braços for desconfortável, coloque os braços para as laterais, na altura dos seus ombros. Fique um pouquinho mais aí, respire naturalmente. E para desmanchar essa posição, traga os braços para mais perto, flexione os dois joelhos, empurre a parede com as mãos, inspirando, e traga de volta a perna. Uma grande extensão posterior, uma extensão extra posterior. Simplesmente respire, acomodando essa sensação, mantendo a sua respiração tranquila, relaxada, mantendo o seu ritmo de respiração. E nós vamos novamente, vamos nos sentar. Então, sente-se como for mais adequado para o seu corpo. Observe. Muito bem. E nós vamos soltar um pouquinho na postura da mesinha. Nós vamos liberar. Utilize a almofada, utilize um apoio para os seus joelhos. Nós vamos liberar um pouquinho no movimento do gato, só que um movimento um pouco modificado. Relaxa, os joelhos estão na largura dos quadris, expirando, recolhendo. E daí nós vamos descer com o bumbum na direção dos calcanhares e inspirando, deixa os cotovelos quase apoiarem no chão, subindo até estender os braços. Expirando, recolhendo e movimentando até os calcanhares. Inspirando, voltando. Expirando, recolhendo, mais uma vez, levando lá para trás. Mais uma vez, inspirando, elevando e expirando, só recolhendo, voltando na posição natural, com a coluna longa, então sem derrubar a curvinha lombar. Nós vamos agora novamente utilizar a parede a partir aqui da mesa. Nós vamos colocar as pontas dos pés no chão e vamos apoiar os calcanhares na parede. Então, apoie os calcanhares na parede. Então, deixe as mãos na distância dos seus ombros e inspire, elevando o bumbum. Expirando, estenda. E se perceber que ficou muito fechado o V, você vai afastar um pouco mais as mãos dos pés e expirando lá na postura do cachorro,
com os seus calcanhares bem apoiados e separados. Se for mais confortável, separe mais. Observe aqui que os ombros não podem ficar fechando a região cervical. É importante aqui afastar os ombros das orelhas, da distância entre os ombros e as orelhas, pressionando a bota das mãos contra o chão. Em vez de sentir que o seu peso vai para as mãos, sinta que ele sobe lá para os quadris, expandindo o peito, abrindo a linha do peito, abrindo os espaços intervertebrais. Pressione um pouquinho, não com força, mas com uma suavidade. Pressione um pouquinho os calcanhares contra a parede. Só mais 2 respirações e relaxe na postura da criança. Solte os joelhos separados, junte um dedão no outro, sente nos seus calcanhares. Então, lembrando, se o bumbum não alcança os calcanhares, sente-se sobre uma almofada e coloque um apoio, se for desconfortável, a descida do peito, um travesseiro, uma almofada, algo que apoie os seus braços e a sua cabeça. Descanse aí na criança, com os joelhos separados e permitindo que o peito ceda em direção ao chão. Relaxe. Descanse. E devagar, desmanchando, subindo, saindo da postura, desenrolando, nós vamos nos deitar. Então, você se senta e coloca uma vértebra depois da outra, sentindo o corpo, observe a sensação do corpo deitado. E nós vamos ativar a elevação do quadril, só um pouco mais. Então, trazendo os seus calcanhares próximos dos glúteos, os joelhos separados, a mesma distância que os pés, o queixo baixinho, os ombros longe das orelhas, e nós vamos, inspirando, fazer a elevação. Então, expire e recolha o abdômen e deixe neutra a curva lombar. Inspirando, nós elevamos, perceba o movimento do queixo, da nuca, expirando, descendo. Observe como modifica a posição cervical quando nós movimentamos o quadril. Devagarinho, faça esse movimento, mantendo os seus pés apoiados, sem usar a força dos braços, só pressionando os pés contra o chão e mantendo o cóccix apontando para o teto. Inspirando, perceba que o queixo afunda um pouquinho no peito e expirando,
o queixo se libera um pouco. Então, você não está movimentando a cervical. O movimento cervical é consequência da elevação e do retorno da região lombar, da área pélvica e de toda a coluna. Então, é uma reverberação de movimento. Mais uma vez, inspirando, completando a inspiração, e agora fique, expire, faça mais 2 respirações completas, com os braços relaxados, inspire novamente, e expirando bem devagar, mas em uma só expiração, você vai retornar em uma respiração apenas, mas bem lenta e bem completa, retornando numa só expiração. Quando sentir a lombar totalmente apoiada, você vai relaxar a contração pélvica, soltando, permitindo uma leve curvatura lombar natural, sem esforço, e devagarinho aproxime as solas dos pés e relaxe uma sola contra a outra e relaxe as palmas das suas mãos. Então, ombros longe das orelhas, cotovelos próximos do corpo e as palmas nas virilhas. Descanse e veja se você consegue sentir o calor das palmas nas suas virilhas. Se isso for desconfortável, se provoca alguma dor, por favor, coloque uma almofada embaixo de cada coxa, protegendo para não machucar nada. Se for incômoda essa sensação das pernas, das coxas soltas. E para estimular essa abertura, é favorável que tenha um apoio embaixo, para que as coxas sintam que podem se soltar, que podem confiar na entrega do seu peso. Devagar, inspirando, nós voltamos. Devagar, abrace, respire e permaneça um pouquinho aqui, seus ombros alinhados com os joelhos, alinhados com os pés. Então, os quadris estão numa linha natural, eles não estão fazendo nada estranho, eles estão simplesmente na mesma direção. Relaxe os seus pés, mantenha os ombros longe das orelhas e mantenha por alguns segundos. Agora nós mantemos essa pressão das coxas sobre o abdômen, mantendo o peito aberto, mantendo o rosto relaxado, a respiração relaxada. Naturalmente, o movimento abdominal está limitado por causa da pressão das coxas sobre o abdômen.
E expirando, relaxa, estenda as pernas, uma de cada vez. Dê uma boa espreguiçada. Empurre com os calcanhares lá para longe. Empurre com as pontas dos pés. Empurre novamente com os calcanhares. E soltando e assumindo a sua posição de relaxamento final. Então, faça todos os ajustes necessários, mantenha as pernas separadas, relaxando as pontas dos pés para as laterais, os braços um pouco afastados do corpo. Verifique se os ombros estão distantes das orelhas, se existe espaço. Permita o cóccix se direcionar lá para os seus pés e a parte interna dos braços apontando para o teto e simplesmente relaxando o peso, soltando, entregando o peso do corpo, sentindo a sua respiração, sentindo que a respiração embala o seu corpo e permite a entrega do peso e do movimento dos pés, tornozelos, pernas, joelhos, coxas, quadris. Permita que a lombar entregue todo o peso com as curvinhas naturais da coluna, sentindo a expansão das suas costas, se entregando ao chão, sentindo toda a extensão do seu tronco, sentindo o relaxamento das vértebras, o relaxamento das laterais do tronco, o relaxamento das axilas, do alto das costas, dos ombros, e permitindo os braços se soltarem, largados, relaxados, relaxando cotovelos, antebraços, pulsos e mãos, dorso das mãos tocando no chão, relaxado, palmas das mãos absolutamente relaxadas, soltas, dedos moles, naturalmente curvados, as pontas dos seus dedos cheias de energia. Você consegue sentir esse movimento energético nas palmas das mãos, nos dedos das mãos. Aprecie, receba e relaxe. Sinta o pescoço e a nuca moles, relaxados. Sinta todo o seu corpo nutrido, tonificado, cheio de espaço, confortável, relaxado, cheio de energia, distribuindo energia de cura aonde ele sabe que precisa. Pescoço mole, nuca mole, cabeça largada, acolhida pelo chão. Sinta-se totalmente acolhida, acolhido pela terra. Descanse nela. A cabeça relaxa profundamente. Couro cabeludo, relaxado, livre de qualquer tensão.
A testa, relaxa as faces, o queixo especialmente solto, a língua mole, os olhos moles. Relaxe, acolhendo, recolhendo, recebendo todos os benefícios da sua prática. Com gratidão ao seu corpo, à sua mente, à sua disposição de estar e realizar essa prática, de estar presente, alerta e confiando nesse relaxamento para trazer restauração completa